A tecnologia avança muito rapidamente no laboratório. Por esse lado é muito bom, que traz para a gente sempre um frescor, sempre uma novidade. Não dá mais para você viver assim, isolado do mundo, até porque a própria tecnologia nos impele a estar em contato com o mundo. Eu acho que não, são os outros que têm que valorizar a gente. A gente tem que se valorizar e os outros têm que reconhecer o valor. Eu acho que todo esse empenho da SBAC, ele passa por uma questão de convencer o laboratório a uma nova cultura. Qual é o resultado que eu preciso para satisfazer a minha realização? Eu entrei na faculdade de farmácia e bioquímica e dentro desse quadro da farmácia e bioquímica eu só fui me encontrar mesmo quando eu comecei em laboratório. E dentro de laboratório eu me encantei com a área de virologia. Estudar vírus era meu foco, principalmente porque não tinha remédio para algumas viroses, não existe ainda, e também pela dificuldade do diagnóstico. Então, tudo que é desafio é interessante na nossa vida, e ali eu decidi que eu faria mestrado. Ali eu decidi que faria doutorado, que eu queria conhecer mais a respeito do micro-organismo e também como combater. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, então eu descobri um mundo de oportunidades. E naquela ocasião, então, eu comecei a trabalhar num instituto de biologia molecular. E a partir dali, o mundo abriu-se. O mundo de tecnologia, o mundo de ensino. Mas depois eu pensei e repensei, quando a gente sai do Brasil, nós assinamos um termo de que iremos voltar. E eu estava muito comprometida com aquilo que eu tinha assinado. Quando eu voltei para o Brasil, então, todo mundo achava que a minha formação era para a universidade. Mas eu acho que eu fui tipo empurrada para fazer concurso na universidade, fui, e não gostei de dar aula no lugar onde eu fiz o concurso. Por quê? Porque lá as paredes cresciam para dentro. Tudo aquilo que eu havia aprendido eu não podia aplicar. Eu, não satisfeita com a situação, eu pegava e levava, conseguia com fornecedores, máquinas de PCR, ou seja, eu fazia aquilo que o programa dizia, o clássico, mas eu também fazia aquilo que eu achava que os estudantes de medicina deviam de conhecer, para quando saísse da universidade poder fazer os exames. Para a farmácia, a mesma coisa, quem fazia laboratório tinha que saber que existiam novas tecnologias. Então, eu fiz faculdade de farmácia, né? E ainda durante a faculdade de farmácia eu me apaixonei pelo laboratório de análises clínicas. Eu nunca quis outra especialidade, nunca cogitei fazer outra coisa a não ser análises clínicas. Terminando a faculdade, eu rapidamente entrei no hospital universitário, num quadro temporário, o Hospital Universitário da UFRJ, num quadro temporário, e fui para a hematologia, que eu já gostava. E aí o mestrado me levou a me especializar um pouco mais dentro da hematologia, numa área mais específica, são as doenças hereditárias. E aí, quando eu estava no final do mestrado, surgiu a vaga de professor na UFRJ. Prestei concurso para professor e entrei. E aí passei a ser professor da faculdade na cadeira de hematologia. E aí foi tudo que eu sempre quis. Eu comecei trabalhando na Universidade Federal Fluminense, né, num departamento que abrangia praticamente todas as carreiras da área da saúde daquela universidade. Depois de um tempo eu passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui para a Faculdade de Farmácia. Nessa Faculdade de Farmácia eu tinha uma colega que trabalhava com a gente e que era secretária-geral da SBAC naquele período,
isso acho que em 97, se não me falha a memória, e o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é uma das empresas que a sociedade brasileira tem, que trabalha com o controle externo da qualidade, estava, naquele momento, querendo montar um programa de micologia, programa externo de micologia. E aí eu achei interessante, vim conversar com o coordenador do PNCQ, né, do programa, que é o Dr. Abol. Na época da fundação da sociedade, eu era oficial da aeronáutica, oficial farmacêutico da aeronáutica, e trabalhava no chefe do laboratório de análise clínica do Hospital Central da Aeronáutica, e fui convidado a participar das reuniões que estavam sendo processadas na Associação Brasileira de Farmacêutica. Daí surgiu a oportunidade de nós fazermos e atendermos a solicitação do Conselho Federal de Farmácia de criar uma sociedade clínico-científico-profissional para defender a atividade farmacêutica das análises clínicas. Nós tivemos várias reuniões e chegamos à conclusão de criar a sociedade. Criamos aqui no Rio de Janeiro, ficamos com 50 sócios fundadores. Graças ao Papai do Céu, eu acho que eu sou um dos únicos vivos, e eu sou o sócio número 1 da Sociedade Brasileira de Análise Clínica, porque eu fui o secretário da reunião, então fui o primeiro a assinar. Eu fico muito orgulhoso de ser o sócio número 1 da sociedade. Eu me formei em 70, fiquei sabendo que tinha uma sociedade ligada à minha área de atuação, e me associei, sem nem saber onde ela era, nem o que ela era. Havia muito esse espírito. Eu me lembro que, na época, o estudante, a coisa que ele mais queria era se filiar à sua sociedade, né? E, então, em 74, eu comecei a ser sócio da SBAC. E a SBAC, a sociedade da época, ela é absolutamente diferente da sociedade de hoje. Por quê? A gente, na época, não precisava ir na ANS, porque não existia ANS, nem na Anvisa, porque não existia Anvisa, né? Não precisava reivindicar a tabela, porque nós tínhamos uma economia indexada, a tabela era vinculada ao índice de inflação, então a gente não precisava pedir ajuste, o ajuste era automático. Então a atividade da SBAC era puramente científica. Hoje, o laboratório, como entidade, passou a ter uma importância muito grande, passou a ser muito controlado, e a SBAC foi percebendo de que, embora seja uma atividade profissional, é uma sociedade profissional, não bastava você atender o profissional, você tinha que atender o ambiente do profissional, o ambiente de trabalho do profissional, que é o laboratório. E aí entrou a ANS, entrou a Anvisa, entrou a RDC. A última atividade mais relevante, que foi a última RDC, a 786, nós trabalhamos 2 anos intensivamente, 3 anos quase intensivamente nessa norma. Houve uma proposta de legislação anterior, feita exclusivamente pelos órgãos de vigilância sanitária, que foi apresentada à população e era um documento que tinha muitos problemas e não atendia de forma nenhuma ao setor, não trazia nenhum benefício de qualidade ao setor, não trazia nenhum benefício à segurança do paciente. Quando esse documento veio a público, né, nós, como sociedade científica, interferimos fortemente, propondo modificações, alterações em muitas partes do documento. Muitas das nossas sugestões e das nossas considerações foram acatadas. Importante dizer também que todas as nossas considerações foram baseadas em fatos científicos, né? A gente usou a ciência para poder pautar as nossas opiniões e as nossas considerações sobre o que estava ali escrito no documento inicial. E a RDC, ela foi, digamos assim, a mola propulsora para dizer, puxa, nós temos que ter o nosso espaço, nós temos que ter esse lugar. Mas quem que vai fazer esse diálogo? Esse diálogo, ele pode ser feito pela sociedade
Brasileira de Análises Clínicas. Por que ele pode? Ah, mas a sociedade é uma sociedade científica? Sim, é com base em ciência, é com base em ciências políticas, é com base em ciência técnica, biotecnologia, que a gente diz. Os laboratórios devem fazer parte, porque quem vai ser beneficiado é a população. O que é isso? O que é ciência? O que se faz dentro dos laboratórios? O que se pesquisa? Como o progresso chega na vida cotidiana? A ciência hoje está muito mais difundida do que nunca teve. Fazendo uma historiografia do desenvolvimento da ideia científica, a gente tinha as escolas de mistério, tinha os alquimistas, era tudo muito escondido, tudo muito fechado. Que a visão da ciência foi mudando com o passar do tempo, e essa contemporaneidade do acesso à informação trouxe também essa divulgação científica, e hoje você começa a ter uma divulgação que a gente nunca teve. E falando especificamente para o Laboratório de Análises Clínicas, o que se faz dentro do Laboratório de Análises Clínicas que não é ciência? Todo aquele arcabouço de conhecimento que a gente utiliza para desenvolver os processos que vão gerar os laudos no final, todos esses processos eles são fundamentalmente processos científicos. Todo o desenvolvimento do entendimento de como se faz, como se analisa uma avaliação crítica é toda em cima de conhecimento científico. O laboratório é um mundo fascinante, é um mundo que tem muita coisa para se aprender, muitas curiosidades, muitas coisas interessantes de muitas áreas diferentes. Dificilmente, mesmo uma pessoa leiga não se interessaria se entrasse num laboratório e começasse a ver as coisas que estão acontecendo ali. Dificilmente você não ia se encantar com uma coisa ou com outra. Houve, no caso do currículo de farmácia, né, houve o profissional que é chamado profissional multidisciplinar, né, o farmacêutico generalista, né, que era um farmacêutico que aprendia um pouquinho de cada coisa, e viu-se que isso não foi uma medida muito acertada, e hoje muitas universidades e muitas faculdades já estão fazendo um novo direcionamento, para que dentro da faculdade o aluno faça uma opção, né, por uma área ou por outra, e se especialize um pouco mais num campo do que no outro. Então houve esse problema aconteceu, e hoje em dia o que o mercado enfrenta é uma dificuldade de encontrar profissionais capacitados para exercer as funções que a gente deveria estar preparado na faculdade. Não se encontra profissional capacitado adequadamente para cumprir minimamente as funções exigidas dentro de um laboratório. Quase todo mundo que contrata hoje contrata para ensinar a trabalhar. Principalmente nas cidades menores, onde a oferta desse profissional é muito menor. Aonde entra a sociedade? A sociedade vai entrar como um cirurgião. Ela vai entrar ali para pensar a formação em análises clínicas, que vai pegar a mão desse profissional, por exemplo, que é generalista, e apresentar de maneira assim mais detida, apresentar de maneira mais minuciosa, de maneira mais especializada a área das análises clínicas. Então a gente vai propor ao profissional um estudo das diversas especialidades, hematologia, microbiologia, micologia, controle de qualidade, gestão do laboratório clínico, que inclusive pode não constar do currículo de determinadas profissões. Então a sociedade tem assim muito claramente, além do apoio ao laboratório em si, à instituição laboratório, a gente tem muito claramente a necessidade da gente também apoiar o profissional de laboratório, porque ele é a alma da instituição Laboratório de Análises Clínicas. Então, essa alma ela tem que ser uma alma lapidada, ela tem que ser uma força de progresso e de melhoria. A gente não tem como promover o crescimento, a melhoria e a qualidade dos serviços que o Laboratório de Análises Clínicas presta, se não for através do profissional. É mandatório para o laboratório ele ter qualidade. E por isso existem as regulamentações da Anvisa. E posso dizer que laboratório é o setor que tem a maior regulamentação.
tem a melhor regulamentação em termos de qualidade. Isso foi feito na evolução do tempo, com as resoluções da Anvisa. Então, dentro desse contexto, o que regulamenta a saúde no Brasil é o Sistema Único de Saúde. De sorte que o sistema SUS ele tem a mesma qualidade de resultados que um convênio ou particular, porque esses laboratórios são altamente regulados. Não se tem alvará se não se cumpre todos os requisitos que a regulação determina. Com isso em mente, esses laboratórios eles acabam sendo a capilaridade do sistema SUS, porque os pequenos e médios laboratórios que estão afastados das capitais são esses que seguram o Sistema Único de Saúde, em suas cidades e também na parte de urgências e emergências. Então, a vitalidade desses laboratórios é essencial para que a população tenha toda a oportunidade e acesso às melhores tecnologias. Então, a segurança dos resultados que vão para o médico são de extrema importância, visto que o manejo clínico depende e a decisão clínica depende dos exames laboratoriais. Essa evolução é muito clara quando a gente faz essa comparação entre o HIV, né, o advento da AIDS e agora, recentemente, a Covid, né? Quer dizer, a AIDS começou a aparecer de uma maneira mais efetiva, né, na década de 80, no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. Quanto tempo passou sem que a gente não soubesse nada ou soubesse muito pouco sobre aquele vírus, sobre como manipular aquele vírus, como tratar os pacientes, quanta gente morreu sem que nada fosse feito em relação ao tratamento, a não ser cuidados paliativos. Quer dizer, quanto tempo isso tudo demorou para os kits laboratoriais serem desenvolvidos? Pelo menos uma década, no mínimo, se demorou para que isso pudesse ser efetivamente disponibilizado às unidades de saúde. Com a Covid foi completamente diferente. Você falava com todo mundo em tempo real e essas informações foram trocadas muito rapidamente. Nunca se produziu tanto, isso é um dado científico, nunca se publicou tanto sobre o mesmo assunto em nenhuma época do mundo, nem na época do HIV, que foi um episódio patológico muito importante. Em menos de um ano, a gente já tinha kit no mercado para identificar primeiro anticorpos, depois o antígeno, e depois ficou-se o conhecimento sobre o comportamento da infecção, também foi rapidamente adquirido. A pandemia, ela, como trabalhou-se muito tempo virtualmente, ela trouxe laços para a SBAC com outras sociedades internacionais. Ela reforçou a atividade da SBAC, o papel da SBAC na educação continuada durante a pandemia. E quando você faz uma relação científica, ela perdura. O papel do laboratório foi fundamental durante a pandemia, né? Não se sabia nada sobre a doença e só se começou a se traçar uma estratégia de tratamento e de tudo quando o diagnóstico foi possível. Esses milhões de pessoas que tiveram Covid, se afirma que tiveram Covid porque o exame de laboratório é que disse que ele tinha Covid. Então, quer dizer, e apesar dessa importância, como é que ele não é reconhecido? O laboratório foi o protagonista da situação, mas faltou a visibilidade, né? Ou seja, o reconhecimento, ou algo que o valha. Porque ele participa de tudo. Você interna um paciente, porque houve diagnóstico laboratorial. Você, para dar alta no paciente, você usa o diagnóstico laboratorial. Para acompanhar uma terapia, você usa o diagnóstico laboratorial. Ele entra de uma maneira pesada e fortemente em todos digamos, os estágios da doença. Pois é, nós agora estamos trabalhando muito nesse viés político
que a nossa presidente chama de política científica, né? Ou seja, não é uma política pela política, mas é uma política para poder viabilizar e qualificar cientificamente. Sim, a ciência está a serviço da sociedade, a ciência está a serviço da população. Porque a partir do momento que dados científicos corroborem um laboratório, uma tecnologia, ela só vai ser aplicada depois de cientificamente estudada. Então, as tecnologias, elas evoluem, mas só que essa evolução tem que ser validada. Aí entra a ciência. Eu acho que as grandes ameaças são a concorrência de coisas com qualidade inferior sem ficarem plenamente claras para a sociedade de que ela é uma qualidade inferior. O terceirizar não é o problema é o quanto você terceiriza, porque você perde um pouco aquela responsabilidade com o seu paciente. O problema do laboratório é as pessoas não estarem atentas para ver o laboratório como ele é. Você não pode ficar achando que num país onde você tem 15 mil laboratórios, que isso é uma atividade invisível. A SBAC fez um comitê externo de análises clínicas, do qual essas associações fizeram parte, e durante a RDC, toda a movimentação que a SBAC estava fazendo ia sendo disseminada por essas associações. E ali nos mostrou muito claramente a falta de uma política de Estado para os laboratórios, para o diagnóstico laboratorial. Então não dá para a sociedade voltar atrás ou abrir mão de alguns princípios e parâmetros que a gente considera assim, fundamental para o desenvolvimento da atividade, né, no nosso país. Né?